Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos para colaborar com os presidentes de celebrações e também para seguir o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Eu pesquiso em sites fidedignos como revista.arautos.org, novaaliança.com.br, livro Deus Conosco, também Palavra e Vida, 2000, Palavra e Vida e Dia a Dia com o Evangelho. Então, são fontes fidedignas para vocês, presidentes de celebrações, e para os católicos que querem saber antes da missa o que vai ser anunciado. Neste vídeo, vamos revelar a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana referente ao dia 30 de novembro de 2024, sábado, último dia do mês. É o dia de Santo André Apóstolo, irmão de São Pedro, dentro da 34ª semana do tempo comum. Estamos no ano B, a cor é vermelha porque Santo André foi mártir. No rito temos a missa própria com glória, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos do 9 ao 18. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em vossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz da palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora do Salmo responsorial, é o Salmo 18 na Bíblia Vulgata, ou 19a na Bíblia de Jerusalém, versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, refrão 5º-a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos! Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos! Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Agora a aclamação ao Santo Evangelho.
Evangelho de hoje, escrito por São Mateus, capítulo 4, versículos do 18 ao 22. Aleluia, 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 aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar a gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais sobre as leituras. Santo André, vamos falar um pouco sobre esse apóstolo. Foi apóstolo de Cristo e o Evangelho nos mostra que foi generoso, disposto, aberto e entusiasta. A tradição cristã afirma que ele exerceu seu ministério apostólico na Grécia e na Ásia Menor. Diz também que foi mártir em Patras. Foi colocado numa cruz em forma de X, junto com os outros apóstolos, perseverou no seguimento de Cristo e nos convida a fazer o mesmo. Pedro, André, Tiago e João estavam ocupados trabalhando, e eles foram escolhidos e chamados por Jesus quando havia tantos outros sem nada fazer. Eles tinham bem encaminhado seu projeto de vida, mas foram convidados a mudar todo o seu rumo. A impressão causada por Jesus deve ter sido muito forte. Não discutiram, deixaram tudo e foram com ele, que de repente aparecia em sua vida. Somos hoje chamados para anunciar a mesma verdade de Cristo em nossos dias. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida sobre este Evangelho e sobre Santo André. Santo André. Termina o mês com a festa do apóstolo Santo André. Este ano coincide quase com o início do Advento. E o Evangelho da festa nos explica melhor o que dizíamos a respeito da esperança. André seguiu Jesus fascinado por sua presença e suas palavras. Confiou nele, abandonou tudo para seguir Jesus. Na realidade, não sabia ainda em que consistia concretamente a plenitude que Jesus lhe oferecia, nem o significado de suas palavras. Vou te fazer pescadores de homens, disse Jesus. Mas confiou e seguiu. Foi constante na fé e na esperança. Isso é o que nos pede o próximo Advento. Agora temos aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho, há duas tradições a respeito de Santo André. Em Marcos, capítulo 1, versículos 16 e seguintes, foi chamado juntamente com Pedro quando estava pescando no mar da Galileia. Segundo João, capítulo 1, versículos 40 e seguintes, foi chamado juntamente com outro discípulo do Batista, que apontou Jesus como Cordeiro de Deus. André aparece no elenco dos 12 apóstolos. Em João, capítulo 6, versículo 8, é André quem informa sobre o menino que tem os pães e os peixes que logo são partilhados entre todos. E há o milagre que Jesus faz da multiplicação. Em João, capítulo 12, versículo 22, André atua como mediador entre Jesus e os gregos que pedem uma entrevista
com o Mestre. Algumas tradições referem que André desenvolveu seu ministério apostólico na Grécia e Ásia Menor. Segundo tais tradições, morreu mártir em Patras, sobre uma cruz disposta em X. Suas relíquias, levadas a Roma em 1462, foram restituídas à Grécia pelo Papa e Santo Paulo VI. Agora vejamos aqui mais alguma informação sobre o apóstolo de hoje, irmão de Pedro, foi o primeiro a receber o chamado de Jesus, morreu crucificado, como já falamos, depois de pregar o evangelho em Acaia e outras regiões. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, André nasceu em Betsaida no tempo de Jesus. De início, ele foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus e, com São João, começou a segui-lo. É reconhecido pela liturgia como o protocleto, ou seja, o primeiro a ser chamado. A liturgia conta que quando Jesus se apresentou pela segunda vez na região do Jordão, onde João Batista batizava, este exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus." No dia seguinte estava lá João, outra vez, com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus, que ia passando, disse: "Eis o Cordeiro de Deus." André e João, ouvindo essas palavras, decidiram deixar tudo para seguir Cristo. Santo André expressa-se no Evangelho como ponte do Salvador, porque é ele quem se coloca entre seu irmão Simão e Jesus. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: "Achamos o Messias", que quer dizer o Cristo. Este foi o primeiro encontro de André com Jesus. Entretanto, André e Pedro não ficaram definitivamente com o Senhor, voltando às suas ocupações de pescadores. Dias depois, Jesus passava pelo lago de Tiberíades e, avistando os irmãos, pediu que eles o seguissem. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: "Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens." Deu-se a partir dessas palavras o chamamento oficial de André como apóstolo junto com seu irmão Pedro. A primeira menção de André em episódios na Bíblia, vamos ver aqui quando foi. A primeira menção de André em episódios é a multiplicação dos pães e peixes. Jesus interpela Filipe sobre a possibilidade de alimentar uma grande multidão, e André intervém dizendo: "Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente?" Conta a tradição que, depois do batismo no Espírito Santo em Pentecostes, André foi pregar o Evangelho de Cristo Jesus na região dos mares Cáspio e Negro, a fim de levar a palavra pelo mundo afora. Santo André foi fundador das igrejas na Acaia, onde testemunhou Jesus com seu próprio sangue, sendo martirizado numa cruz em forma de X por volta dos anos 60, a qual recebeu do santo este elogio: "Salve, Santa Cruz, tão desejada, tão amada, tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu te receba o que por ti me salvou." Oração de Santo André. Em forma de X foste testemunha de nosso Senhor e Salvador. Que nós também possamos dar testemunho ao nosso modo de todo o coração. Perpetuai a fé cristã nos lugares mais remotos e divergentes. Aumentai a fé naqueles que estão enfraquecidos e renovai os costumes cristãos. Amém. Santo André, rogai por nós.
Santo do dia 30 de novembro, São Tudual, abade e bispo do século VI. Foi o primeiro bispo de Tréguier, na Bretanha Menor, França. Construiu ali diversos mosteiros. Santo do dia 30 de novembro, São Cuthberto Maine, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1577, convertido ao catolicismo e ordenado sacerdote, exercia seu ministério na Inglaterra quando foi descoberto e condenado à morte. Isto aconteceu na época da Rainha Elizabeth I. Santo do dia 30 de novembro, São Galgano Guidotti, eremita, faleceu em 1181. Após uma juventude devassa, Galgano viveu como penitente. Ele foi para uma ermida sobre o monte Siepe, na Toscana, Itália. Santo do dia 30 de novembro, São Tadeu Liu Huiting, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também mártir. Faleceu em 1823, depois de suportar suplícios e mais de 2 anos de cárcere. Tadeu Liu Huiting morreu estrangulado em Kuxian, na China, país da Ásia. Santo do dia 30 de novembro, São José Marchand, presbítero, sinônimo de padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1835. José Marchand foi sacerdote da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, que no tempo do imperador Minh Mang foi condenado ao suplício dos 100 açoites em Hue, no Vietnã, continente asiático. Santo do dia 30 de novembro, Beato João de Vercelas, sacerdote, faleceu em 1283. Ele foi o mestre-geral da Ordem Dominicana e divulgou empenhadamente a devoção ao santo nome de Jesus. Santo do dia 30 de novembro, Beato Frederico de Ratisbona, um religioso que faleceu em 1329. Falta apenas uma fase do processo para ele ser canonizado. Ele é beato, então está se aproximando da canonização. Vamos lá, então. Ele é da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, Beato Frederico de Ratisbona. Ele exerceu o ofício de carpinteiro e brilhou por seu fervor na oração, obediência e caridade. Santo do dia 30 de novembro, Beato Alexandre Krau, presbítero, que é o sinônimo de padre e sacerdote, também mártir, faleceu em 1586, a um passo da canonização, né? É bem-aventurado atualmente. Foi preso por exercer o ministério sacerdotal na Inglaterra, foi enforcado e esquartejado na época da Rainha Elizabeth I. Santo do dia 30 de novembro é o Beato Luiz Roque Guien Tiger, presbítero e mártir, faleceu em 1941. Luiz Roque foi executado perto de Munique, na Alemanha, no tempo da ocupação militar da Polônia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 7919. Shalom Adonai é a paz de meu Senhor, e meu Senhor é Jesus Cristo. E agora eu clamo, Maranatá. Antes do Maranatá, eu quero dizer a vocês que quando nós pedimos algo a Deus, Ele pode nos dar 3 respostas, segundo o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe
Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso divino Pai Eterno. Então temos que acreditar que ele proverá, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos transfigurados, corpos transformados, corpos com outras propriedades, gloriosos. Assim como o de Jesus quando ressuscitou, que atravessou paredes, mudou a aparência diante de Maria Madalena, dos discípulos de Emaús, andou sobre águas, desapareceu da frente dos discípulos de Emaús quando estava fazendo a refeição. Então teremos esses corpos diferentes, corpos da glória do céu, algo inefável, inenarrável, inexprimível. São Paulo apóstolo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando tivermos corpos como de Jesus ressuscitados. Jesus ressuscitado. E nós viveremos por todos os séculos dos séculos com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Para nos encontrarmos na vida eterna na volta de Jesus, creia nele como Deus, esse Deus do amor infinito, que encarnou-se, humanou-se por nós, foi um servo, morreu na cruz pela nossa salvação. Ressuscitou vencendo a morte, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai Eterno, como nosso mediador celestial, nosso sumo sacerdote eterno, nosso irmão primogênito. Creia nele como Deus. Não é um sábio apenas, não é um espírito de luz apenas, é Deus. Nesse mistério da Santíssima Trindade, tem Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e teremos uma vida para sempre. Todos juntos estaremos. Que beleza! Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/ no Instagram. @PauloRobertoMaciel 7919, YouTube e Facebook. repórterpaulomaciel.blogspot.com no blog. A paz de Deus para todos.